hoje é dia de resenha final do carro de teste da semana, que é o Renault Duster. Nós testamos essa versão aqui, que é a Iconic, que é topo de linha. Lembrando que você tem desde a versão de entrada, a versão Zen, que sai por R$64 mil, até essa daqui, topo de linha, por R$94.900. Mais o Outside Pack, que aí custa na faixa de R$2.300, para ficar igual a este aqui. Enfim, vamos lá. Então, considerando que a gente coloque todos os acessórios e o banco também por mais R$1.700, com esse banco de couro que tem como opcional, o carro está na casa de quase R$100 mil, né? Então nós vamos nos basear primeiro pelos 94 mil e depois a gente chega até os R$100 mil. O escolhido da vez para esse teste com o Renault Duster seria um carro bastante parecido, e muitas pessoas falaram que eles copiaram a lanterna um do outro, né? No caso, o Duster copiou do Renegade, mas isso não me importa, e de verdade eu achei o conjunto Duster atual muito bonitinho e não tem nada de errado com a lanterna ser parecida. Mas aproveitando que a lanterna é parecida, vamos pôr no jogo o Renegade. Bom, são dois carros com uma proposta assim similar, né? No sentido de um off-road, um lifestyle. O Duster também tem um grupo aí de apaixonados que vinha da versão ainda 4x4, do motor 2.0. Infelizmente, na versão nova a gente não tem mais essa opção do 4x4 e nem o motor 2.0. A motorização do Duster hoje é 1.6 com câmbio CVT ou 1.6 com câmbio manual. Partindo do princípio que a gente tem aí R$94 mil, nós escolhemos o Renegade também, o Sport Flex, que cai, não, eu tô com uma colinha aqui, cai na casa de R$94.890, o mesmo preço de tabela hoje, o mesmo preço de site hoje das duas marcas. E aí nós vamos falar o seguinte: ambos têm quase a mesma proposta. Um tem uma coisa positiva e o outro negativo, né? E um tem um positivo, o outro tem negativo. Então, sobre motorização, o Duster tem um motor 1.6 com 120 cavalos e aproximadamente 16,5 kg força-metro de torque. O Renegade também tem um motor 1.8 de 130 cavalos com 16 kg força-metro de torque, 16,5. Ambos são idênticos em torque, sendo que o Duster tem um pouquinho menos de cavalos com relação ao Renegade, que tem 130 cavalos. Então, baseado nisso, a gente entende o seguinte, que o Renegade talvez ande um pouco mais, mas tem uma outra questão: o peso do Duster, hoje o peso do Duster é 1.279 kg contra 1.393 kg do Renegade. Então o Renegade tem um pouquinho mais de peso contra o Renault Duster. Eu já tive a oportunidade de andar com os dois, testar os dois, acelerar os dois, e eu digo o seguinte, que a mecânica em si talvez não é a grande sacada, mas o câmbio provavelmente. O motor nem tanto. 10 cavalos a mais, 10 cavalos a menos, não muda tanto. Muda sim o peso do carro, muda bastante, e muda a relação também do câmbio. Então assim, a relação do câmbio com o motor do Renegade parece que casou melhor. O Renegade tem um desempenho que a sensação que dá é que ele sofre menos para desempenhar o papel que ambos tentam desempenhar. Mas nem tudo são flores para o Renegade. Ele tem um porta-malas muito pequenininho, de 320 litros contra 475 litros aqui do Duster. Então, se você tem uma família grande, precisa de espaço e porta-malas, o Renegade não é uma opção definitivamente. Mas o que os dois carros eles convergem muito? Eles convergem assim em perfil de carro mais alto do solo, ângulo de ataque mais interessante. Então eles se propõem ambos, né? As duas propostas são carros para esse perfil de público, um lifestyle off-road mínimo, bem leve, mas sim é mais alto, passa mais fácil em buraco, a vida do dia a dia na cidade, na vida urbana é mais tranquila. Então eu acho que eles convergem bastante nisso. Então, se a gente sair um pouco desse universo lifestyle off-road do próprio Duster e do Renegade, né, que eles tendem a ir para essa linha,
e ir para uma linha um pouco mais conservadora, como por exemplo o Hyundai Creta. O Hyundai Creta tem a mesma motorização, nós estamos falando do mesmo preço, 94.900, preço hoje de tabela. Vai ter um motor 1.6 com 130 cavalos, meio que compatível com o Renegade, um pouco mais performático ainda que o Renegade, e aí você tem uma capacidade em litros um pouco menor que o do Duster. Ele vai estar na casa dos 431 litros contra os 437 litros do Duster. Então o Duster ainda continua maior em capacidade de porta-malas, e o Creta ele ganha porque ele não tem aquele assoalho elevado no meio, sabe? Para o terceiro passageiro aqui, não que o do Duster é alto, muito pelo contrário, não é tão alto, mas o do Creta ele é quase plano e facilita muito a vida de 3 passageiros atrás, coisa que é difícil, né? Encaixar 5 pessoas bem acomodadas dentro de um carro. Então eu acho que o Creta ele tem essa proposta mais conservadora e mais espaçosa para quem vai atrás. Então tá aí, é uma outra opção nesse páreo dessa linha que eu resolvi escolher. Mas também separei alguns usadinhos. E aí os usadinhos é muito difícil, gente, porque 100 mil reais, vamos considerar 100 mil reais. Você está numa margem muito difícil, porque 100 mil reais você pode comprar ou um usado seminovo muito legal, ou de repente por mais 20 mil e também pegar um seminovo incrível. É muito difícil essa casa dos 100 mil reais. Eu acho que até 70, 80 é uma fase, e depois dos 120 é outra fase. De 90 a 120 é uma fase bastante difícil de escolha de carros. Então, não me levem a mal aqui, eu separei alguma coisa só, mas tem uma gama muito grande, uma oferta muito grande no mercado. Um deles que eu separei é o Chevrolet Tracker por 90 mil reais, um carro aqui 2019 com 1.000 quilômetros usado, então é um usadinho já com a motorização nova 1.4. Outro, o Hyundai Creta, o Prestige, que é o topo de linha, com 11 mil quilômetros, 2019 também com 1 ano de uso. Mais um aqui, ó, Hyundai iX35, prepara o gasto com combustível, hein? Esse é 2018, 2019, com 10 mil quilômetros, mas é um carro bem maior, bem mais amplo, né? Para quem às vezes busca um carro mais espaçoso. Tem também o T-Cross, né? O da Volkswagen, com 27 mil quilômetros por 90.490 reais. Tá vendo? Eu falo que é muita coisa que tem na casa dos 90, 100 mil. Outro de 91 mil reais, o Jeep Compass, 2019 com 7 mil quilômetros. Mais um aqui, ó, Peugeot 2008, 91.390, 2020 zero. Olha isso aqui, interessantíssimo esse anúncio. Gostei, viu? Ó, é 1.6, aquele grife automático, muito bom de motor, muito bom. Ele 0 km. Bom, Jeep Renegade também por 91.900, esse aqui é 2020, já usadinho, com 11 mil quilômetros. Mais um, Honda HR-V, tá aí, uma super boa proposta, Honda HR-V, viu? Muito boa proposta. Adivinha por quanto? Vocês acham que é mais do que os 90? Não. 2019, o Honda 1.8 ainda, aquele 16 válvulas, então o HR-V existe um motor 1.5 turbo e 1.8 16 válvulas, então 1.8 16 válvulas por 84.600, com 22 mil quilômetros usado. Tem aqui também um Outlander 2018 por 92 mil, um ASX por 96 mil reais, um Peugeot 3008 por 109.990, mas esse tá mais rodadinho, tá com 43 mil quilômetros. Aí eu te diria o seguinte, se você for pular para casa do 3008, eu já testei esse carro para vocês aqui no canal, dá uma olhada aí, fuça aí no meu canal que vocês vão ver, 3008, Peugeot 3008. Se vocês forem pular para ele, porque ele custa 140, 150 mil, um carro desse zero. Ele tá aqui, ó, 2017-18, com 43 mil quilômetros por 109 mil reais. Eu acho que é uma super proposta, só achei o carro um pouco rodado. Se achar um carro desse com até 20 mil quilômetros, negócio, hein? É negócio. Tem até aqui, ó,
Não, agora acabou. De todos esses usados, o último da lista foi o Peugeot 3008. Enfim, vocês viram que a gama ela é extensa, nós ficamos na casa de 90 mil reais, não pulamos muito, só saiu um carro na gama de 109 mil, mas de 90 a 120 é um mar, é um universo de carros. Então, você perguntar para mim, Michele, qual dos três eu compro desses três que você falou? Entre o Duster, o Renegade ou o Creta? De verdade, o que tiver mais barato, o que tiver num preço bom e o que tiver numa oportunidade. Eu falo isso para vocês, ó, barganhem. O que tiver no melhor desconto, 2, 3 produtos ótimos. Se eu for escolher, assim, talvez uma posição, ou eu vou pro Creta, ou eu vou pro Renegade, talvez nessa linha o Duster seria o terceiro por desempenho, apenas por desempenho. Não é por espaço interno, não é pelo acabamento interno, visual. Eu acho os três carros extremamente honestos, mas vocês podem sim ter o poder da barganha e acharem o melhor negócio. Então eu espero que eu tenha dado um overview nesses usados. É muito difícil fazer uma escolha nesse patamar, é sério. Vocês têm muitas opções, acho que o grande mercado está dentro dessa margem. Vocês viram nos usados, tem muita coisa usada, muita coisa de novo. De repente a Renault está fazendo um super desconto, um super preço, você viu que o produto é excelente. Enfim, espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de fazer essa barganha, de realmente pesquisar preço. Então nós temos aí essas três opções que eu passei para vocês, todos esses usados, que são muitos. Essa gama de 90 até 120 é muito difícil, mas vocês viram que nós ficamos no 90 mil reais, só um deles que escapou um pouquinho, que foi a 109 mil. Eu quero que vocês entendam que vocês têm que barganhar, pedir desconto, brigar pelo melhor preço. Você perguntar para mim, Michele, qual dos três eu compro? Qualquer um que tiver o melhor preço, acreditem, são três bons produtos. Com desempenho, eu realmente eu gosto um pouco mais do desempenho do Creta e do Renegade. O Duster, eu ainda tenho essa questão com esse em específico, esse CVT, e com um conjunto para desenvolver assim em estrada, mostrei para vocês, mas ele também é o mais espaçoso em porta-malas. Então nem tudo é perfeito nesse mundo, né, gente? Você vai, vou de Renegade. Renegade porta-malas tem 320 litros, entende? Então depende da sua necessidade. Eu tô aqui só colocando os pontos bons e ruins desses três carros para vocês poderem abrir a mente para eles. Tem essa opção de usado que na Web Motors a gente dá aquela fuçada para vocês. Eu acho que são bons produtos também. Gastar um pouco mais, aquele 3008 é uma coisa que me atrai muito. Então, assim, depende se você tem esse dinheiro reservado, passar para um carro de uma categoria superior. De qualquer maneira, acho que valeu, foi uma resenha excelente. Você vê que os carros são tão páreos que às vezes até o torque é igual. É muito difícil a escolha para vocês, eu concordo. Então comprem aquele que tiver o melhor preço. Façam um teste daquele teste que eu falo do bundômetro. Senta nos carros no mesmo dia. Eu vou testar o Duster, eu vou testar o Renegade, eu vou testar o Creta, eu vou testar o HB20. O HR-V, eu vou testar todos esses carros no mesmo dia e vou ver qual deles eu me adapto melhor. Então vocês precisam vestir esse veículo, né? Vestir de verdade. E outra coisa, às vezes alugar um carro e ficar uma semana. Então se você aluga o carro e fica uma semana com ele, você consegue perceber os defeitos ou os não defeitos, as vantagens daquele carro. Então você quer comprar um carro, não é nem esses que a gente está falando aqui, mas você quer comprar um carro X e esse carro tem disponível em uma locadora, alugue por uma semana. Faz bastante sentido, porque você vai conseguir vestir esse veículo e entender se você vai fazer uma boa compra que vai te deixar feliz ou não. Enfim, eu vou ficando por aqui, foi mais uma resenha. Tem muitos pedidos aí embaixo, deixem as suas perguntas, que a gente está abrindo um quadro novo, e se eu conseguir tocar esse quadro novo, a gente vai responder sim, todo mundo. Não, todo mundo não vai dar, né? Calma, me empolguei. Eu vou responder a todos que eu puder, vou fazer o possível para responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma resenha aqui do canal. Até semana que vem. Beijos, fui, tchau!